Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Antes de a gente começar, eu queria agradecer de coração a quem está aqui ouvindo agora. É um prazer enorme ter essa companhia. Se você curtir a nossa conversa sobre o livro de hoje, dá uma olhada na nossa playlist. A nossa meta é ter milhares de livros analisados aqui. Tudo de um jeito, sabe? Prático e simples. A gente também deixou alguns links na descrição caso queira comprar este livro ou outros. E claro, se puder, siga o nosso canal e deixe o seu like, porque isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho. Agora sim, vamos ao que interessa. Pensa, assim, numa decisão simples que você tomou hoje. Por que você escolheu, sei lá, tomar café em vez de chá? Ou por que decidiu pular aquele anúncio no vídeo? A resposta que vem na ponta da língua é sempre a mesma, né? Ué, porque eu quis. Mas e se essa resposta, essa sensação de controle total, for a maior ilusão que a gente se conta? É exatamente essa bomba que a gente vai desarmar hoje. Vamos mergulhar de cabeça numa das perguntas mais antigas e desconfortáveis da humanidade. A gente tem mesmo livre-arbítrio? Somos os capitães do nosso navio ou só passageiros numa correnteza que a gente não controla? E para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar um mapa de um livro demolidor, Determinados, a ciência da vida sem livre-arbítrio, do neurobiólogo Robert Sapolsky. A nossa missão aqui não é só resumir o que ele diz, mas tentar entender o argumento radical dele e o que isso significa para a nossa ideia de culpa, de mérito, de justiça e, no fim, de nós mesmos. Para começar essa viagem, o Sapolsky conta uma história que parece uma piada, mas que é a chave de tudo. O grande filósofo William James está terminando uma palestra sobre o universo, quando uma senhora se levanta e diz que ele está todo errado. Segundo ela, o mundo, na verdade, se apoia nas costas de uma tartaruga gigante. James, curioso, pergunta: "Interessante, minha senhora. E o que sustenta essa tartaruga?" Ela, sem hesitar, responde: "Outra tartaruga, ora." Ele insiste: "Certo, mas e o que sustenta essa segunda tartaruga?" E aí ela dá o golpe final: "Não adianta, professor. É tartaruga que não acaba mais." O que é genial aqui é como o Sapolsky pega essa piada e vira ela do avesso. Na história original, a ideia de tartarugas que não acabam mais é o absurdo da coisa, né? Sim, claro. Para Sapolsky, o verdadeiro absurdo é o contrário. A ideia de uma tartaruga final. Uma tartaruga que flutua no nada, sem nada para apoiá-la. Essa tartaruga flutuante, essa causa sem causa. Isso seria o livre-arbítrio, a tese central dele. É que na vida real não existe essa tartaruga final. Todo comportamento, toda decisão é só mais um elo numa corrente infinita de causas que vai para trás no tempo. É, de fato, tartaruga que não acaba mais. Exato. Não existe um ponto de partida mágico onde você decide algo do zero. E ele nos desafia a fazer o caminho inverso. Pega qualquer ação. Por exemplo, alguém aperta um gatilho. O que aconteceu um segundo antes? Bom, um segundo antes você tem a parte mecânica. Um grupo de neurônios no córtex motor disparou, contraindo o dedo indicador. Beleza. Ok, até aí biologia básica. Mas a pergunta que importa é: por que aqueles neurônios dispararam? Aí, segundos e minutos antes, eles foram ativados por outras áreas do cérebro. A amígdala, por exemplo, o nosso centro do medo, da agressão. E o que fez a amígdala ficar tão ativa? Talvez um som alto, a visão de um rosto que pareceu ameaçador, estímulos sensoriais que chegaram ao cérebro naquele instante. Peraí, então a gente já está saindo do controle consciente. Mas ele vai mais longe, né? O que aconteceu horas ou dias antes? Exato. Horas antes, os níveis de hormônios, tipo testosterona ou cortisol, o hormônio do estresse, já estavam circulando no corpo. Um nível mais alto de testosterona não causa agressão do nada, mas ele faz o cérebro reagir com mais intensidade a um estímulo que já seria provocador. Deixa o pavio mais curto, digamos. Exatamente, os hormônios prepararam o terreno. Caramba! E se a gente for para meses e anos antes? Aí entramos na neuroplasticidade. O cérebro não é uma pedra, ele muda. As experiências que a pessoa viveu, o trauma, o estresse, o aprendizado, tudo isso altera fisicamente as conexões entre os neurônios. Quer dizer que a própria estrutura do cérebro da pessoa já estava moldada para reagir daquele jeito. Sim, um cérebro que viveu muito trauma pode ter uma amígdala, digamos, hiperativa, e um córtex pré-frontal, que é a área do controle, com menos conexões.
Isso já é bem determinístico. Mas ele não para aí. A gente vai para décadas antes. Infância, adolescência, a vida no útero. Sim, o ambiente em que a pessoa cresceu, o nível de estresse da mãe durante a gestação. Tudo isso moldou a arquitetura fundamental daquele cérebro. E antes disso, os genes que ela herdou, que são a receita básica para os seus neurotransmissores. E antes disso, a cultura em que os pais dela viveram, que ensinou o que é honra e o que é ofensa. E antes disso, a evolução de milênios. É tartaruga que não acaba mais. A conclusão do Sapolsky é até brutal. No momento em que você age, a sua ação é o resultado inevitável de tudo que veio antes. Somos a soma da nossa sorte biológica e ambiental. Não sobra espaço para um eu que escolhe livremente. Ok, isso é vertiginoso. Mas me leva à objeção que está gritando na minha cabeça e provavelmente na de quem está ouvindo. Eu sinto que eu decido. Eu tenho uma intenção. Agora mesmo eu tive a intenção de levantar minha mão e eu levantei. Essa sensação é muito real. Como ele explica isso? Essa é a objeção mais comum e ele ataca de frente. Muita gente cita os experimentos do Benjamin Libet, lá nos anos 80. Libet colocou eletrodos na cabeça das pessoas e pediu que elas mexessem o pulso quando quisessem e anotassem o momento exato em que sentiram a vontade de fazer isso. Eu lembro desse estudo. Ele descobriu que o cérebro mostrava atividade antes de a pessoa tomar consciência da decisão, né? Isso, ele descobriu que o cérebro mostrava um sinal elétrico de preparação para o movimento, o chamado potencial de prontidão, cerca de meio segundo antes de a pessoa ter consciência da sua própria decisão. Isso já abalou muita gente. Sim, a ideia de que o cérebro decide antes de você saber. Mas o Sapolsky acha que até esse debate já está errado. É isso. Completamente. Para ele, discutir esses milissegundos é como tentar entender o filme Cidadão Kane assistindo só os últimos 3 minutos. Você vai ver o trenó pegando fogo, mas não vai entender nada do significado. Exatamente. A questão crucial não é quando a intenção consciente aparece, mas sim de onde ela veio. A intenção não brota do nada. Ela é, em si, o resultado de toda aquela cascata de causas que a gente acabou de descrever. E tem uma parte no livro que eu achei genuinamente perturbadora, que são os exemplos de como essa intenção é moldada por coisas banais. A dos juízes é a mais famosa. É um estudo clássico de Israel. Analisaram mais de 1000 decisões de juízes sobre pedidos de liberdade condicional. O resultado foi chocante. No início da manhã, logo depois de tomar o café, um juiz concedia liberdade condicional em cerca de 65% dos casos. E essa porcentagem caía ao longo do dia. Caía progressivamente, chegando a quase zero logo antes da pausa para almoço. E depois do lanche? Depois do lanche, a taxa pulava de volta para 65%. Isso é inacreditável. Quer dizer que a liberdade de uma pessoa pode depender estatisticamente do nível de glicose no sangue de um juiz. Isso abala os alicerces de como eu penso sobre o nosso sistema de justiça. Exatamente. Abala porque mostra que a intenção do juiz de ser justo e imparcial é, na verdade, sequestrada por um fator biológico básico: a fome. O cérebro com pouca glicose tende a tomar a decisão mais fácil e segura, que é negar o pedido. E o juiz nem percebe isso, claro. Claro que não. Ele não pensa, estou com fome, então vou negar. A fome molda a avaliação dele do caso, fazendo o réu parecer, sei lá, menos confiável. A intenção, ela mesma determinada. Eu entendo o argumento sobre a intenção ser pré-determinada por fatores inconscientes. Mas isso me leva a outra questão que me incomoda. E a superação? E a força de vontade? A pessoa que vem de um ambiente terrível, com todos os fatores contra ela, e mesmo assim, contra tudo e todos, faz a coisa certa. Isso não é a prova de que temos algum tipo de força interior que transcende a biologia? Essa é talvez a crítica mais forte ao determinismo. A ideia de que não são as cartas que você recebe, mas como você as joga. E a resposta do Sapolsky é que essa frase contém uma armadilha. Ele argumenta que a sua capacidade de jogar bem as cartas é, em si, uma das cartas que você recebeu. Como assim? Explica melhor isso.
A força de vontade, o autocontrole, a capacidade de adiar a gratificação e fazer a coisa mais difícil, tudo isso é função, principalmente, de uma parte do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal. O CEO do cérebro. Isso. É o nosso CEO, a parte que freia os impulsos da amígdala e pensa a longo prazo. O ponto crucial é: a qualidade do funcionamento do seu córtex pré-frontal não é uma escolha sua. É um produto da sua biologia e do seu ambiente. Então, o que a gente chama de caráter ou força moral é, na verdade, o resultado do funcionamento de uma parte específica do cérebro. E isso foi moldado por fatores totalmente fora do nosso controle. Precisamente. O córtex pré-frontal é uma das últimas áreas do cérebro a amadurecer completamente, às vezes só lá pelos 25 anos. Isso o torna incrivelmente vulnerável. O estresse crônico na infância, por exemplo, pode literalmente impedir a formação de conexões neurais cruciais para o autocontrole mais tarde na vida. A nutrição, a genética. A cultura que te ensinou ou não a ter disciplina, tudo isso constrói o seu córtex pré-frontal. Então, quando chega a hora de jogar as cartas, a ferramenta que você usa para jogar já foi forjada por fatores que você nunca escolheu. Não existe um você fantasmagórico separado do cérebro que decide usar a força de vontade. O você é o funcionamento desse cérebro. Ok, se a gente aceita essa premissa, mesmo que só por 1 minuto, as consequências são gigantescas. O que a gente faz com a responsabilidade pessoal, com a culpa, com o mérito? Todo o nosso sistema de justiça, nossas relações, nossa ideia de sucesso, tudo se baseia na ideia de que as pessoas são autoras de suas ações. As implicações são radicais, e ele dedica a segunda metade do livro a elas. A primeira conclusão é que sentimentos como culpa e elogio, no sentido de que alguém merece algo, perdem a lógica. Você não merece mais crédito por ter um córtex pré-frontal eficiente do que por ter nascido alto. E não merece mais culpa por um ato terrível do que por ter um tumor cerebral que causa agressividade. E o que isso significa para a justiça? A gente simplesmente deixa criminosos soltos? Não. E aqui ele propõe algo que chama de modelo de quarentena. Se uma pessoa com uma doença contagiosa é perigosa para a saúde pública, nós a colocamos em quarentena. O objetivo não é puni-la por estar doente, é proteger a comunidade. Entendi a analogia. Da mesma forma, se uma pessoa é perigosa, nós a removemos da sociedade. Mas o objetivo não é a retribuição, o olho por olho, mas a segurança pública. É como tirar um carro com freios defeituosos da estrada. O carro não é mau, ele é perigoso. Sapolsky vai além e diz que odiar alguém que cometeu um ato horrível se torna tão ilógico quanto odiar um furacão por destruir uma cidade. A analogia do furacão é forte, mas será que ela se sustenta? Um furacão não tem consciência, não tem intenção. Uma pessoa, mesmo que determinada, age a partir de um estado mental complexo. Odiar o ato de uma pessoa não é o mesmo que odiar um fenômeno natural, né? Como Sapolsky lida com essa diferença fundamental? Essa é a objeção mais sensata, e ele não foge dela. Ele diria que a consciência e a intenção não são a causa original, mas são um mecanismo através do qual a biologia e o ambiente se manifestam. Pense no carro com freio defeituoso de novo. O motor do carro funciona. Ele tem a intenção de ir para frente quando você acelera. A consciência é como um motorista pisando no acelerador. Mas o resultado final, a batida, não é determinado pela intenção do motorista. Exato, mas pelo defeito no sistema que ele não controla. O freio. A consciência está lá, mas ela não é a causa primeira. Mesmo assim, esse modelo de quarentena me soa perigoso. Se a gente tira a culpa e a responsabilidade, o que impede a sociedade de virar um caos? Onde fica a justiça para as vítimas? Não é uma carta de saída da prisão para todo mundo poder justificar seus atos dizendo "meu cérebro me obrigou a fazer isso"? É o maior risco, sem dúvida. Sapolsky reconhece que viver com essas conclusões na prática parece, nas palavras dele, uma maluquice. Vai contra todas as nossas intuições. Mas ele argumenta que a justiça para a vítima não precisa vir da retribuição. Ela pode vir da prevenção,
da segurança de que o agressor não vai repetir o ato e da reparação e apoio à vítima. E quanto à carta de saída da prisão? Você ainda contém a pessoa perigosa. A diferença é a emoção que acompanha isso. A mudança é sair do ódio e da vingança para a prevenção e a solução de problemas. No final das contas, o objetivo do Sapolsky não é nos transformar em robôs passivos e deprimidos achando que nada importa. É o exato oposto. Ele acredita que é libertador abandonar a ilusão do livre-arbítrio. Porque no momento em que você realmente entende que cada pessoa é o produto final de uma história que ela não escreveu, algo acontece. O julgamento, o ódio, a arrogância, tudo isso começa a parecer meio sem sentido. Então a ideia é que, ao entender as causas, a gente se torna mais compassivo? Exatamente. Se ninguém merece seus talentos e ninguém merece suas falhas, no sentido fundamental, o que sobra é empatia. Sobra a compreensão de que estamos todos, de certa forma, lidando com a biologia e a história que recebemos. E isso me leva ao pensamento provocativo final, que para mim é a parte mais poderosa do livro. Manda. Ele nos lembra da mudança gigantesca que a nossa sociedade fez na percepção da esquizofrenia. Por décadas, a ciência culpava as mães esquizofrenogênicas. Acreditava-se que mães frias e controladoras causavam a doença nos filhos. Era uma falha de caráter, uma culpa moral. Uma visão terrível hoje em dia. Terrível. Hoje nós entendemos a esquizofrenia como uma doença do cérebro, com fortes componentes genéticos e neuroquímicos. E o que aconteceu? A culpa desapareceu e deu lugar à compaixão e à busca por tratamento. Ninguém mais culpa uma mãe pela esquizofrenia do filho. A pergunta que fica, então, é: se a gente conseguiu fazer essa transição para uma condição tão complexa como a esquizofrenia, tirando-a do campo da moral e colocando-a no campo da biologia, quais outros comportamentos humanos que hoje a gente atribui a falhas de caráter, a preguiça, a maldade ou a falta de força de vontade poderiam no futuro ser vistos da mesma forma? Não como escolhas livres e condenáveis,